Olá! O videochat de hoje é para você que gosta e quer saber mais sobre o mundo dos bichos de estimação. Se você já tem um animalzinho ou se está pretendendo ter, fique conosco, pois nós iremos dar diversas dicas sobre como educar e cuidar do seu cão, do seu gato. Além disso, nós iremos falar também sobre a adoção destes bichinhos que fazem tão bem para o nosso convívio. Para falar desse assunto, eu convidei a Letícia Murta, repórter do jornal Pampulha, e a veterinária da Sociedade Mineira Protetora dos Animais, Daniela César. Você pode participar com perguntas e dúvidas, enviando-as direto do nosso portal. Olá, pessoal. Olá. Tem tanta gente querendo, ter um animalzinho, um cachorro, um gato, e tem muitos animais disponíveis para adoção. A adoção é o melhor? É uma boa ideia? Adoção, eu acho que é a melhor ideia, né? Hoje a gente tem, só nas ruas de Belo Horizonte, as estatísticas variam, mas é sabido que são no mínimo 50 mil cães sem dono, né? São animais que estão soltos na rua e eles também precisam e merecem um lar e um convívio, né? Todo mundo que quer ter um animal, é interessante às vezes procurar uma ONG, porque tem o lado da gente, né? Tem um animal, às vezes, para o animal te fazer bem, ele não precisa ser de raça. E tem também o lado que é social, de você retirar aquele animal da rua e poder dar para ele um lar, retira o problema de zoonose da cidade, porque você passa a ser responsável por ele, né? E ajuda tanto o animal quanto a sua família. Daniela, a questão das raças, você acha que está diminuindo um pouco essa cobrança, essa exigência de que os animais têm que ter uma raça, um pedigree? Eu acho que algumas campanhas de adoção, ultimamente, elas ajudaram muito, né? Ajudou também o fato de que muita gente agora, até com rede social, quem não tinha muito tempo para doar para esse tipo de causa, está doando pouco tempo que tem para divulgar o fato de que existem aí animais SRD, como a gente fala, o famoso vira-latinha, que são lindos, que são às vezes mais bonitos que certas raças, né? Que dão importância para padrões que a gente não dá esteticamente, né? O animal que ele é mestiço, ele em geral guarda toda a melhoria genética das duas mestiçagens que ele tem, né? Então, em geral, a gente costuma falar que são animais mais fortes e são animais de bom temperamento. É mais difícil você ter um animal mestiço com temperamento ruim. Tem a questão de a cruza entre animais da mesma espécie para poder a produção do pedigree. Acaba o animal tendo problemas genéticos. Isso é uma coisa que não é tão levantada, né? A pessoa compra um animalzinho e fala, meu cachorro tem pedigree, enche a boca para falar. Mas esse cachorro desenvolve um monte de doenças ao longo da vida por essa questão. Que o vira-lata não tem, né? É mais raro. O pedigree, ou a separação de linhagens para desenvolver uma raça, né? Ele privilegia algumas características, né? Às vezes o pessoal fala, pitbull é um animal de laboratório. Quando a gente fala de laboratório, às vezes não é bem feito dentro do laboratório, né? É você separar animais que têm uma característica X para conseguir que toda a linhagem tenha aquela característica que você quis. Só que quando a gente escolhe uma característica, seja ela um pelo mais bonito, uma orelha mais levantada, um rabinho mais curtinho, você também deixa de escolher outras, que é, às vezes, o temperamento bom, ou às vezes o fato de não ter doenças, osteoartrites, doenças articulares, ou às vezes outras doenças genéticas. Se você escolheu ou optou por selecionar uma característica, você vai acabar perdendo em outras coisas. E Daniela, em relação à idade, existe diferença? Porque tende-se a preferir o animal mais jovem para ser adotado. Mas dá para adotar o animal mais velhinho, que está lá, por exemplo, na sociedade? A experiência que a gente tem é muito interessante o seguinte, a gente tem como tradição adotar um filhotinho. Porque a gente sempre pensa, eu vou adotar um filhotinho porque ele vai crescer na minha casa e vai ter o jeitão das pessoas na minha casa, né? Sim. Porque a gente brinca que o animal puxa o dono, mas não é. Você educa ele para ter aquelas atitudes que ele tem. Algumas características são da raça, uns mais violentos, né? Sim, imagino. Também. Às vezes mais atentos, eu não diria mais violentos. violentos. Violência é uma coisa que você consegue controlar, sabe? Porque até um pitbull ele pode ser extremamente dócil com com crianças, filhotes humanos. Mas, com por crianças exemplo, e tudo. Pitbull é um animal que a maioria deles, né, não digo todos, costuma às vezes não gostar de outro cachorrinho, né? Às vezes você tem um pitbull que a maioria deles é extremamente dócil com gente, né? Mas existem pinchers bravíssimos, né? Mas pincher é um animal de guarda, né? Ele acredita que ele é de guarda, né? Daquele tamanhozinho, né?
Então, o que acontece? Às vezes a gente quer adotar um filhotinho para poder educar. É um erro comum, porque às vezes a gente pensa em adotar o filhotinho, mas não se preocupa em educar. E aí, quando ele está adulto, era a mesma coisa de ter adotado um adulto. A outra coisa é, geralmente, quando é a adoção, o adulto já sofreu. E às vezes você vê claramente a gratidão do cachorro adulto quando ele recebe uma casa. Então, assim, é um animal que é muito mais apegado à família porque ele teve uma história de sofrimento. E às vezes é muito mais fácil você ter um animal que é muito mais apegado a você, que você pegou na rua ou pegou numa das ONGs de Belo Horizonte ou de qualquer lugar, do que às vezes o filhotinho que nasceu na sua casa que... Interessante, ele não guarda mágoa. Não, ele não guarda mágoa. Não fica um cachorro rancoroso. Se ele for adotado mesmo velhinho... Mesmo velhinho. Ele vai dar gente carinho. Tem uma coisa que chama adoção especial. Tem na sociedade, acho que tem na Conviver, tem na CBA, tem na maioria das ONGs, que é geralmente gente que adota cão velhinho, cão cego, cão que tem problema de dentição, cão com sequelas de doença, e a gente vê que às vezes, no final das contas, esse animal passa a ser o xodó da casa, porque eles realmente dão um retorno, a gratidão deles você consegue ver no olhinho. Nós tivemos até... Desculpe. Não, só eu complementando essa questão do animal adulto, tem uma vantagem também, porque o filhote ele ainda está desenvolvendo personalidade. Sim. Então, às vezes, é uma pessoa que não quer um animal muito agitado, ou quer um animal muito agitado. E é muito difícil prever. Você vê um filhotinho ali, você acha que ele vai ser de um jeito e nem sempre, né? Sim. Então, o animal adulto, ele já está com essa personalidade dele formada e você vai ver, além dessa questão da gratidão, que é verdade. E eles agradecem com o olhar e com atitudes. É verdade. Nós tivemos um exemplo, no fim do ano passado, o apresentador de televisão, Danilo Gentili, ele tem, acho que 8 gatos e um cão. O cão que ele tem, ele encontrou na rua, né? Um cão que estava largado, e paraplégico, né? Paraplégico. Que hoje anda com a ajuda de uma cadeirinha adaptada, etc. É um dos casos de adoção especial, né? Você vê aquele animalzinho paraplégico na rua, um animalzinho que não anda, um animalzinho que a gente não vê muita expectativa de vida, e às vezes você pensa, isso aí é eutanásia, vai ter que sacrificar o animal. Mas tem muita gente disposta a cuidar. Dá mais trabalho? Dá. O do Danilo Gentili, por exemplo, tem que andar de cadeira de roda. Mas não é porque ele está na cadeira de roda que ele deixa de ser espertinho e é saudável e é funcional com a limitação que ele tem. Os animais, eles têm maior facilidade para lidar com a limitação também. Ele não é como o humano. O humano, ele não tem dó de si mesmo, ele não é um coitadinho. Então, às vezes, ele nem percebe que ele está com uma ele se adapta àquele carrinho como se fosse a própria pata dele. Se ele é cego, ele aprende, né, com o fato dele a direcionar o ambiente que ele tem que andar. O animal, ele é muito especial mesmo. A gente vê isso muito em amputação. Às vezes perde uma perninha, perde a perninha inteira. Às vezes o proprietário fica lá no consultório desesperado, fala, nossa, mas ele vai ficar sem essa perninha? E a gente fala, olha, espera. 3, 4 meses depois, se você não estiver muito atento quando você entrar na casa, você não percebe, porque então, vai correr normal. Vamos dar um passo a passo? Breve, assim. Se a pessoa quiser adotar, como que ela faz? O mais Quais legal para opções de adotar lugares? é você conhecer o animal que você quer, né, primeiro. Então, a gente recomenda sempre que você faça uma visita ao lugar da adoção. Tem muito lugar para adotar em Belo Horizonte, são os que eu vou saber citar, né? Tem a Sociedade Protetora dos Animais, no bairro Guarani, tem adoção perene no Centro de Controle de Zoonoses do bairro São Bernardo, e também tem na Cão Viver e no Centro de Controle de Zoonoses de Contagem. Esses lugares, sempre que você chegar lá, vai ter uma quantidade de animais que já estão prontos para ser adotados. Outros lugares têm animais, mas aí depende, um processo um pouquinho diferente. Você tem que entrar em contato primeiro para ver. E aí a gente inclui a Corrente do Bem pelos Animais de Belo Horizonte. Geralmente os contatos são feitos ou por telefone ou pela internet. A Cão Partilhe e a SOS Bichos. É necessário pagar alguma coisa? Na sociedade, você paga a vacina que o animal recebe. Você paga o mesmo valor que você pagaria se você estivesse levando o seu animal de casa para ser vacinado. É R$25 hoje, né? Essa é a vacina V8? V8 importada, né? É o mesmo valor que você pagaria se você pegar o seu animal, porque na sociedade tem a clínica, né? E levar lá para tomar a vacina. Mas todo animal lá, ele é avaliado, se for adulto, tem que estar castrado e ter exame de leishmania negativo para ser liberado para adoção. E se for filhote, vai passar por um dos veterinários. Nós somos 4 na sociedade, qualquer um dos 4 tem condição de olhar.
A gente vai avaliar, se o animal não tiver sintoma, não tiver nenhuma patologia específica no momento, vai ser vacinado e liberado. Daniela, a questão da castração nos filhotes, que fêmeas a partir de 4 meses, machos a partir de 6 meses, Isso, né? mas Quando você doa castrar antes, um macho com 4. mas se você doa sem castrar, como que é feita essa responsabilidade, essa conscientização da importância da castração? Eu acho que varia um pouco de acordo com cada ONG. Na sociedade, todo mundo que adota assina um termo falando que está ciente que o animal tem que ser castrado. Os animais da sociedade, eles recebem chip de identificação. Então, a gente faz um acordo mesmo com quem vai virar o novo dono, né, o novo proprietário, de conscientizar ele da necessidade. Sobre a castração, tem até uma pergunta aqui do internauta Rodrigo, ele é aqui de Belo Horizonte, ele pede para a gente explicar um pouco, para você, né, Daniela, explicar um pouco sobre a castração, as contraindicações, as dificuldades no pós-operatório. Tá. Na verdade, castração, quando a gente fala de castração, a gente está falando de castração cirúrgica, né? Em Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte provê esse serviço gratuitamente. Não cobra nada, é só ligar lá e agendar. E qualquer clínica veterinária, é claro, pode fazer esse serviço também. A castração é um procedimento de retirada na fêmea do útero e dos ovários e do macho, dos testículos no macho. É uma cirurgia relativamente simples, em geral um pós-operatório de 10 dias, seguindo as orientações que o veterinário te dá, a gente vê uma incidência muito baixa de problemas relacionados à cirurgia. É uma cirurgia relativamente segura e a gente indica para todo animal até 7 anos. A partir dos 7 anos, começou a envelhecer, por exemplo, a prefeitura já nem faz de graça mais, né? A prefeitura não trabalha com animal acima de 7 anos, porque já tem o risco inerente de você anestesiar um animal que é mais velhinho, né? Mas é plenamente possível, a gente já fez cirurgias em animais bem mais velhos. Qual que é da castração? Todos, né? Você tem o maior benefício é o seguinte: câncer de mama em cadela é uma patologia extremamente comum nas cadelas velhinhas. Se você castrar antes do 2º cio, passa a ser relativamente não apresenta. Também, né? A piometra é outra, mas aí já é de cadela velhinha, né? A piometra é uma que é até, em alguns casos, mais grave, porque é uma infecção uterina. É uma infecção uterina que é comum quando o ovário e o útero já não estão funcionando mais tão bem, o que acontece quando a cadela vai ficando velhinha. E é com risco alto de morte esse tipo de infecção. Então, a gente recomenda a castração para poder evitar esse tipo de coisas. No macho, problemas de próstata e câncer. Daniela, é mito que o cachorro muda de personalidade após a castração? Sim e não. Ele não vai mudar de personalidade. O seu cachorro vai continuar sendo seu cachorro. Ele passou anos com você, ele vai continuar tendo o mesmo comportamento que ele tem. Mas os comportamentos que são relativos ao hormônio, então, essa vigilância, às vezes essa marcação de território, esses sim vão acabar. Que é o xixi pela casa, né? Isso, não vai mais ficar... então. Sim, mas tem alguns proprietários que eles têm uma certa resistência. Falam, não, mas isso é o jeito dele mostrar que a casa é dele. E a briga entre animais, quando tem mais de um também? Diminui bastante, porque diminui essa questão de luta por dominância. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, Anderson. A questão da castração, além da zoonose e da própria sociedade, tem um local muito bacana que é a Bichos Gerais, que a doação também... a castração é com um valor também acessível, né, Daniela? E o dinheiro é revertido para tratamento de animais também carentes. Então, é bem bacana. Eu indico muito a Bichos Gerais. É muito bom, fica ali na Silviano Brandão, no Horto. É um lugar muito bacana também. Nós temos aqui mais algumas perguntas. O Fabrício Lucas, de Belo Horizonte, ele está perguntando sobre uma cachorrinha dele, um Poodle Toy, que foi atacado na rua por um pastor alemão. Ficou internado, passou por 2 cirurgias. Ele quer saber que cuidados ele tem que ter daqui para frente com esse cachorro, que alimentação, por exemplo. O cachorro fez uma cirurgia na musculatura abdominal. Acredito que o veterinário dele também já deve ter passado isso. Mas eu não conheço o caso, mas eu suponho que esteja tomando antibiótico e anti-inflamatório, são muito importantes. Toda mordedura de cachorro, ela é muito contaminada. A gente tem, às vezes, fala, saliva de cachorro tem antibiótico, isso não é verdade. Boca de cachorro é muito contaminada. Então, toda mordedura tem que ser bem higienizada e, na maioria dos casos, precisa tomar antibiótico. Prestar atenção ao antibiótico anti-inflamatório, deve ter sido indicado para ele o uso daquele colar elisabetano. É um cone que fica na cabeça, é das coisas mais importantes para garantir o pós-operatório satisfatório do animal.
A alimentação, eu não sei o que ele comia antes, né? Então eu não vou dar nenhuma recomendação de alteração de alimentação, mas se era um animal que não tem hábito de comer ração, também acredito que o veterinário tenha dito a ele que o melhor é usar alimentação específica para animal. Do ponto de vista do que ele tem que fazer por causa do outro cachorro, ele não forneceu muitos dados, mas se o cachorrinho estava na rua, é muito relevante saber se estava preso ou se estava solto, né? Os animais de grande porte, em Belo Horizonte, tem uma legislação específica para a forma como eles têm que estar na rua, que se realmente é de grande porte, tem que estar de guia e focinheira. Se o proprietário desse animal incorreu em erro nessa lei, aí ele pode até verificar isso com a polícia. Em Belo Horizonte, a polícia que vê isso é a polícia ambiental, né? Mas se foi um acidente, às vezes o poodlezinho entrou numa outra casa, eu não tenho certeza, mas eu acho que não tem muito o que fazer, não. Acidente também acontece. Uhum. Eu quero falar um pouquinho, quero ver a opinião da Daniela, porque nos últimos casos a gente viu problemas seríssimos de maus tratos. Inclusive teve essa questão da enfermeira, do Yorkshire que mobilizou e sensibilizou muita gente, e realmente foi pavoroso. O animal, ele está mais sujeito mesmo a agressões, porque a gente não tem uma legislação específica que trate disso, né? E as leis que possam abranger isso são muito falhas. Isso. Adotar, qualquer um pode adotar? Como é que vai saber se a pessoa ela é apta a maltratar ou não? Como é que a sociedade, por exemplo, julga isso? Como é que ela recebe essa pessoa que vai lá? Tem uma análise de perfil? Como é que é? Toda análise ela é subjetiva, né? Porque não tem como eu fazer um inquirimento do que é que está acontecendo lá na casa do proprietário. Mas a gente tem uma espécie de entrevista. Tem um questionário mesmo, são 20 perguntas, para a gente poder sentir mais ou menos se a pessoa sabe da responsabilidade que é ter o animal e qual que é o contrato que ele está assinando, né? A gente faz o que pode, existe uma pós-adoção, né? A gente às vezes liga para alguns dos proprietários que adotaram, mas é o limite do que a gente pode fazer mesmo. Aí faz uma ligação, depois só para ver se está tudo ok? Às vezes alguns fazem algumas visitas, né? A gente, com os poucos voluntários que a gente tem, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode. Então não tem como a gente traçar um critério mais rigoroso de... Rigoroso. Quem pode adotar é maior de 18 anos? Sempre vai apresentar. Não tem uma questão de uma análise financeira também? Qualquer um pode adotar? Não, qualquer um pode adotar. E Daniela, vamos falar uma coisa aqui bem rapidinho sobre ter um cão ou um gato não é barato, né? Tem que ter cuidados. Tanto financeiros quanto de carinho mesmo, da atenção. Sim. Fala pra gente, A gente, favor. quando pega o animal, a gente tem que pensar, na verdade, que a gente está tomando um ser sob a nossa responsabilidade. Ele vai... viver 10 anos, né, bem, mas ele pode ir até 18 anos, né? Então a gente tem que ter essa noção de que assim, eu peguei um animal que vai, às vezes, cuidar da minha casa ou só me fazer companhia, mas do qual eu vou ter que cuidar, né? Então, manter vacinado é a melhor coisa para você não ter que fazer visitas urgentes ao veterinário, manter vermifugado, castrar o seu animal, tomar todos os procedimentos que são preventivos. Levar para passear. Sim. Quais são essas vacinas? As que eu acho mais relevantes são a V8 e a de raiva. E né? para gato, qual que é? A quádrupla e também a de raiva. A sociedade também tem gatos ou são só cachorros? Também tem gatos. A gente tem hoje cerca de 80 gatos na sociedade. E cachorros? 700. Daniela, desculpe. Não, só para finalizar essa questão, a sociedade está aberta para a visitação, quem quiser ir lá conhecer, para buscar um animal. Buscar um animal, conhecer o trabalho, saber como é que a gente funciona. Nos dias de semana, de segunda a sexta, de 9 às 11, de 1h30 às 4 e no sábado de 9 a meio-dia. Eu até queria ver com você uma questão que tem uma certa polêmica e um preconceito que envolve a Sociedade Protetora dos Animais. Por que isso? Por que as pessoas têm um receio com relação à Sociedade Protetora dos Animais? Eu acho que às vezes um desconhecimento do trabalho, né? A sociedade realmente não é o melhor lugar para um cão. Se você me perguntar, eu gostaria que todos aqueles animais que estão hoje dentro da sociedade arranjassem um lar, para eu ter que ter só a clínica, não ter nem que ter abrigo. Mas aí eu também queria que os 50 mil que estão na rua tivessem um lar, né? A sociedade ela é feita para abrigar um animal de rua que esteja em situação de risco de morte iminente, né? Em geral, a gente recebe do poder público, em alguns casos de pessoas físicas mesmo,
Aquele animal que foi atropelado, que é de rua, que não tem dono, né? Em geral com boletim de ocorrência, a sociedade foi feita para esse animal. Mas não é o ideal, eu estou muito acima da capacidade, a gente tem capacidade para 350 animais, hoje a gente, como eu já falei, alberga quase 750, né? É muito acima, não é realmente o ideal. Mas dentro do que a gente pode, a gente procura prover para esses animais. Cuidado veterinário, hoje nós somos 4 veterinários por conta desses animais, ração, água, a certeza de que ninguém vai maltratar ali dentro da sociedade e um abrigo do sol e da chuva. É melhor do que estar na rua quando você está doente, mas bom mesmo é estar em casa. Daniela, a Alice Ribeiro, de Belo Horizonte, está perguntando o que você acha do tratamento homeopático para tratar o medo do animal, por exemplo? Olha, Alice, eu não tiro a validade dos tratamentos, não, porque eu sei que tem veterinários muito sérios que trabalham com homeopatia. Eu sou basicamente alopata, eu costumo tratar com medicação mesmo. E essa questão de medo, eu gosto muito mesmo de adestramento, né? O medo, em geral, ele está ligado a um trauma, né? A gente tem que, às vezes não é só medicação, às vezes é realmente curar o trauma desse animal, mostrar para ele que não tem motivo para ter medo, né? Eu realmente indico, às vezes, os adestradores, mas os bons adestradores, porque tem gente que não tem nenhuma noção de fisiologia, de comportamento animal, que se diz adestrador. Procurar um cara que seja bacana, que não vai bater no seu animal, que não vai tentar só mudar o comportamento, mas que vai resolver. E castração também é bacana para isso, viu? Nós estamos com muitas perguntas aqui. O Carlos Augusto, ele é lá de Belo Horizonte também, ele está pedindo para você falar um pouco sobre a venda, né, a comercialização de animais. Parece que há uma luta dos protetores contra os maus tratos. Sim. Como que é isso na prática, na realidade? O problema é que vender o animal, a gente às vezes não está falando justamente do processo comercial, mas da forma como esses animais são tratados como mercadoria, né? A venda do animal, em que o animal fica lá julgado, não tem uma preocupação com a saúde, que você descarta aquele animal que ele é mais fraquinho, que você vê muito mais a questão comercial do que a saúde e o bem-estar do animal, essa é deplorável, não é o que a gente gostaria, né? O que a gente tem que lutar para acabar é os maus tratos na venda do animal. Então, assim, eu não vou entrar muito porque eu não acho que me cabe discutir aquele proprietário que tem um cãozinho de raça, que gosta de cruzar e vender. Não vou questionar isso. Mas a forma como são tratados em alguns pontos de comércio de animal, os filhotes, isso é muito, muito triste, deveria realmente acabar. O pessoal está perguntando muito aqui sobre leishmaniose. A Carol Kelotti também tem pergunta da Nanda. Fala um pouco pra gente, né, sobre essa doença. A leishmania é uma zoonose, né? É uma doença que atinge não só os nossos cães, como a gente, em alguns casos muito raros, pode até pegar em gatinho, né? A leishmaniose, ela tem um processo de teste aqui em Belo Horizonte, porque em Belo Horizonte é considerado uma epidemia. Já foi endemia, já afetava uma quantidade, mas não tinha tantos problemas. Hoje está muito alastrado, né? A prefeitura, ela hoje provê o teste gratuito de leishmaniose. Eles batem de porta em porta, coletam uma amostra, mandam para o laboratório e depois de um tempo eles te devolvem. Todas as clínicas particulares, elas têm condição de fazer esse exame particular, vai variar aí de 30 a 60 reais, dependendo de onde você fizer, para testar o seu animal. Uma coisa que eu acho muito importante falar é o seguinte, sintomas de leishmaniose, um animalzinho pode ter um ou nenhum e ter leishmaniose, e às vezes pode ter todos e não ser leishmaniose. Se você é suspeita de leishmaniose, faça o teste, mas não deixe de tratar o seu animal porque você acha, ele tem leishmania, ele é terminal. Ou, não vou nem fazer o teste porque ele tem leishmania. Um animalzinho que está doente deve e merece ser tratado. E aí, se a gente chegar à conclusão que é leishmania, o veterinário vai te explicar quais são as providências possíveis e cabíveis nesse caso. No geral, qual que é o encaminhamento? A orientação do Centro de Controle de Zoonoses é que sejam eutanasiados todos os cães positivos para leishmania por causa do risco de transmissão para animais, né? A gente não ignora que existe o tratamento, né? O tratamento é bastante eficiente em alguns casos, mas como não é liberado, ele ainda é polêmico, né? Tem veterinário que faz, tem veterinário que não faz. Eu quero levantar a questão do exame da prefeitura, o exame da zoonose. Sim. Ele tem muitos erros, ele dá falsos negativos e alguns animais são sacrificados
injustamente. Isso. Como que a gente faz para prevenir, avisar a população, tomar cuidado também, que a zoonose eu não confio. O exame da prefeitura, ele é muito sensível. Então, ele é feito para pegar tudo que for leishmania. E aí, por causa disso, às vezes ele pega alguma doencinha que não é leishmania, mas que no sangue, para efeito do exame, parece muito. A orientação que a gente sempre dá no consultório é o seguinte: você recebeu um teste positivo de leishmania, você não acredita, seu animalzinho está ótimo, não parece ter esse problema, ou você não tem intenção de que tenha nenhum erro, você leva num veterinário, faça por um laboratório particular e veja o que foi que deu de disparidade. Se o da prefeitura deu positivo, o seu deu negativo, convém investigar. O pessoal da prefeitura, eles não são, às vezes, a ferro e fogo como a gente imagina, não. Tem algumas patologias que pode acontecer, pode ter contaminação de amostra. O importante é, se você tem dúvida, repete o exame. Eles vão te dar um prazo, todo mundo tem um prazo para repetir o exame. Em geral, até onde eu sei, o prazo são de 10 dias, é mais do que suficiente. Nos laboratórios particulares, o exame sai em 3 dias úteis. E aí você tem um tempinho e dá uma chance para o seu animalzinho provar que ele é negativo. E conversar com o veterinário também, né? Porque muita gente acha que animal não precisa disso. E animal, ele precisa de acompanhamento também veterinário. Então, você tem um veterinário de confiança que vai te dar um respaldo a respeito daquilo, até sobre o que fazer, Certamente. sobre a questão do tratamento, porque tem veterinários em Belo Horizonte que aprovam e fazem o tratamento. Sim, muito. Isso é muito importante. A Clara está perguntando, a Clara de Belo Horizonte, por que não existe a vacinação gratuita para leishmaniose? É muito caro? Qual que é o motivo? O único lugar onde eu sei que está tendo um movimento parecido é, se não me engano, Mato Grosso do Sul. Vacina de leishmaniose não é barata, né? E ela é muito rígida, então tem que ter um comprometimento do proprietário. Por exemplo, quando você vacina um animal para leishmaniose, você dá uma vacina, 21 dias depois certinho você tem que dar a segunda e mais 21 dias a terceira. Hoje, cada dose na sociedade, eu não sei preço de mercado, na sociedade são R$70 cada dose. A gente não ignora que é um preço alto, que cai naquilo que a gente estava conversando. Às vezes tem um animalzinho, você tem um gasto, né? Como o valor é mais alto, ainda não teve essa motivação do governo de fazer isso como de raiva, por exemplo. Mas aí até aí, nem campanha de raiva não teve ano passado. O Brasil, ele é o único país desenvolvido que mata os animais ao invés de tratar. Porque uma coisa que eu acho um absurdo, você matar o doente ao invés de tentar solucionar o problema. O mosquito é o transmissor e não o cachorro. O cachorro não vai morder a pessoa e vai transmitir, é um mosquito. É necessário uma picada. Sim. E mosquitos têm asas, né? Então, assim, não é o animal que está na minha casa, por isso eu vou ser contaminado. Se o animal do bairro vizinho estiver contaminado, eu posso ser também. Certeza. Então, tinha que matar o mosquito. Temos mais uma pergunta, do Antônio Santos. Ele está perguntando se criar gatos e cães juntos é bom, é ruim, tem algum problema? Olha, não tem problema não, desde que você respeite as individualidades. E quais são elas? Conta pra gente. Tem cachorro que não aceita. Tá? A raça, no caso? Não, indivíduo. Você pode ter um pitbull que adora gato, como eu tenho, mais de um até paciente lá que mora o pitbull e o gato. E o passarinho. Nem tanto. Mas no caso eu tenho realmente pacientes pitbull que tem contactantes gatos e que não tem problema nenhum. Como eu também tenho Yorkshire que não aceita de maneira nenhuma o gatinho de casa. Como eles são animais que eles têm temperamentos diferentes e eles caçam de forma diferente, se a gente for olhar evolução em vida selvagem, às vezes eles podem se dar bem. Você tem uma chance maior que eles se deem bem se você pegar filhotes, tá? Se eles já cresceram com um certo contato, a chance de ser bem sucedido é bem maior. Se não teve esse contato, é bom introduzir um ao outro no convívio familiar com cuidado, porque pode dar muito certo e pode dar muito errado. Eu queria saber como é que a gente faz para a gente mostrar para as pessoas quem encontra um animal sofrendo na rua, seja um gato, um cachorro, o que é o procedimento? Como é que ele faz? Se ele quiser resgatar esse animal, o que ele faz? No caso da Sociedade Protetora dos Animais, a gente, em teoria, receberia com um boletim de ocorrência. É difícil fazer boletim de ocorrência, a gente não ignora isso não. Então, o animal que ele é de rua, né, que ele não tem um dono, às vezes eu falo, não é para resgatar o animal do vizinho que não trata bem, né? Um animal que é primariamente de rua e que está em situação, às vezes, muito machucado, atropelado, esse tipo de coisa, pode ser levado à sociedade, sim.
na Rua Jaguariba 66, dentro do horário de funcionamento que a gente já falou, com sua identidade, seu comprovante de residência, para fazer o boletim de ocorrência. Esses boletins da sociedade, eles são encaminhados para o Ministério Público para fazer uma averiguação, porque, como eu disse, abandono é crime, não pode ser deixado na sociedade. Qual é? Só o pessoal que não pegou? De 9 às 11 e de 1h30 às 4, né? No caso de encontrar um animal, por exemplo, abandonado, ou que você sabe que está sendo maltratado, pode procurar, por exemplo, a polícia ambiental, não é? Mas exatamente, maus tratos é com a polícia ambiental. Se você sabe de alguma situação de maus tratos, às vezes o pessoal também confunde, liga lá na sociedade, não é. A sociedade hoje não tem mais força de polícia. Já teve, mas muito no comecinho, na instalação da sociedade. Tá certo. Nós temos aqui o telefone, né, da polícia ambiental. Se vocês tiverem interesse, souberem de algum caso, é 21 23 16 17, 21 23 16 17. Daniela, nós estamos terminando. Eu queria que você falasse um pouco para quem tiver mais dúvidas. Nós temos umas questões ainda aqui que o pessoal mandou e nós não conseguimos responder. Você tem um programa, né, na Rádio Inconfidência. Conta pra gente. A sociedade tem um programa na Rádio Inconfidência toda terça-feira, de 13h30 às 14 horas, Rádio Inconfidência AM, né? Também a sociedade está aberta e à disposição para responder as questões da população e no que a gente puder ajudar, né? A gente tem um telefone, é o 34330900 para atendimento externo e estamos abertos naquele horário que a gente falou, na Rua Jaguariba 66, no bairro Guarani. Quem precisar, a gente está à disposição. Eu quero falar também que esse assunto, os animais geram sempre muitos assuntos. E eu sou redatora do jornal Pampulha e a gente tem o Bichos e Caprichos que sai uma vez por mês no Pampulha. Inclusive, a semana que vem, a capa do Pampulha é sobre os conflitos de moradores dentro de um prédio que tem animais de estimação. Então, um vizinho que tem um cachorro que late, o outro vizinho não quer tirar o cachorro de lá. Isso é legal? Como que não é? Como é que a gente trata isso? O Pampulha vai levantar essa questão. E eu tenho também o blog Bichos e Caprichos, que está hospedado no portal O Tempo. Então, eu convido todos vocês a conhecerem o blog Bichos e Caprichos. Tá certo. Obrigado, Letícia, por ter participado. Daniela, muito obrigado. De nada. Foi um prazer. Videochat termina aqui. Agradeço a todas as perguntas e a todas as participações. Até a próxima.